Sejam muito bem-vindos a mais um Entre Fatos, o Entre Fatos 0023. Esse que é um programa original do Jornal Diário de Curitiba. Gabriel Marcondes comigo aqui hoje. Éramos uma live semanal, né, Gabriel? Isso aí. Seja bem-vindo, Gabriel. Vamos fazer direitinho. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Ricardo. Obrigado a quem nos ouve. Vamos para mais um programa aí falando dos fatos políticos e sociais mais importantes aí que pipocaram na semana. Que pipocaram na semana, exatamente. O que pipocou na semana, o que foi assunto e todo mundo sabe, é o caso da Igreja do Rosário. O caso da Igreja do Rosário que está bombando. E para fazer uma pequena retrospectiva para quem nos ouve, no dia 5 de fevereiro deste mês, esse mês que a gente está gravando, o vereador de Curitiba, Renato Freitas, do PT, liderou uma ação antirracismo que acabou dentro da Igreja do Rosário, da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Curitiba. Fica aqui no centro de Curitiba, no centro histórico. Uma manifestação que foi convocada por diversos movimentos sociais, entre eles a Associação dos Imigrantes Africanos no Brasil, e que naquele dia também teve atos semelhantes no Brasil todo, em bastante lugares do Brasil, em protesto contra o assassinato do congolês Moise e do Durval Teófilo Filho, lá no Rio de Janeiro, que um sargento da Marinha matou no estacionamento do condomínio em que os dois moravam, pensando que ele era um assaltante. Ele deu um tiro, foi lá fora, deu 2 tiros. Então, era um protesto, uma manifestação pela morte dessas 2 pessoas. Foi ali em frente à Igreja do Rosário e gerou um bafafá. Gerou um bafafá, Gabriel. Tanto que agora, se você pega seu telefone, você que está ouvindo aí a gente, e clica nele no Google ali, no seu buscador predileto, e coloca Renato Freitas, aparece um monte de coisa. Um monte de notícia. Vereador de Curitiba lidera invasão em protesto antirracismo. Gazeta do Povo, invasão de igreja católica em Curitiba gera onda de críticas em todo o país. Temos aqui também R7, falando já sobre as consequências. Igrejas defende cassação do vereador do PT que interrompeu missa. Temos que deixar aqui um contraponto em favor da informação verídica. Não houve interrupção da missa com a entrada dos manifestantes. Em nenhum momento houve isso. Houve a manifestação fora durante a missa. Então, esses lugares que falam interrompeu missa, manifestação entrou, interrompeu missa, não houve. Já vamos colocando aqui um parênteses. Gabriel, dito essas coisas aqui e fazendo um pequeno panorama do que aconteceu, para quem é de fora de Curitiba está acompanhando a gente e não sabe o que aconteceu, tivemos já algumas consequências para o Renato. Já está correndo lá no Conselho de Ética o processo de cassação do Renato Freitas. Foram escolhidos os relatores, o relator e a vice-relatora. O Renato está afastado, um atestado médico, ele está afastado, vai voltar na semana que vem. E o relator é Sidney Toaldo. A vice-relatora, a Maria Letícia. O Sidney Toaldo é Patriota, um partido de extrema-direita, Gabriel? A nível municipal isso é relevante. Então já deixamos aqui um ponto também, ó. É irrelevante. A nível municipal é relevante, tem que ver a postura do parlamentar, quem ele apoia, qual a tendência dele. Partido no município, infelizmente, pouco importa, ainda mais tendo aí 30, 25 partidos. Já começamos com essa análise importante do Gabriel. E Maria Letícia, a doutora Maria Letícia, do PV, é a vice-relatora. O processo começou, o Renato Freitas é alvo de 4 denúncias na Câmara, após ter participado desse protesto na igreja. E esses são alguns dos reflexos disso que aconteceu, Gabriel. Eu queria começar perguntando para você, o que vem por aí? Analisando as primeiras análises, o que vem por aí depois desse ato do dia 5, desse protesto que terminou na frente da igreja, dentro da igreja, Gabriel? Bom, Ricardo, primeiramente, não cabe a mim aqui fazer um exercício de futurologia, até porque as coisas ainda estão em andamento, mas o que a gente pode comentar de start é o que ocorreu na manifestação, né? Você já pontuou muito bem a questão de como alguns veículos de imprensa extrapolaram razoável ao noticiar o fato. Agora, a gente tem que chamar a atenção
para algumas coisas. Primeiramente, o caso do Moise e do Durval são casos notórios que escancaram, né, a discriminação, o racismo estrutural, como ser negro nesse país é ter um alvo nas costas. Né? Foram 2 casos aí que ocorreram na mesma semana, no mesmo período, e que, com razão, despertaram essa manifestação contra o racismo estrutural, contra a discriminação em todo o país. O caso de Curitiba foi o mais emblemático por conta da entrada de alguns manifestantes na Igreja do Rosário. Né? Agora, voltando um pouco, eu não me lembro, eu não tenho recordação, por exemplo, de ver registros, né, do período ditatorial, ou do período da nova democracia, ou do período pré-ditadura, né, o período democrático anterior à ditadura. Eu não me lembro de ter visto a bandeira do Partido Comunista Brasileiro sendo hasteada e balançada dentro de um templo religioso de qualquer matriz religiosa. Eu não me recordo disso. Ver a imagem do partidão hasteada e balançada dentro da Igreja do Rosário, não precisa ser nenhum analista político, não precisa ser nenhum, né, precisa entender muito da coisa para saber que essa imagem seria amplamente explorada, né, por setores ligados à direita, para os próprios vereadores, deputados estaduais. O episódio tomou uma proporção que tomou câmaras municipais da região metropolitana. Aqui em Colombo foi comentado sobre isso, foi comentado na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, né, foi comentado na Câmara dos Deputados. Então é um episódio que ganhou proporções nacionais. E como ganhou proporções nacionais, é preciso lembrar também que já houve manifestação do ministro de Estado da Justiça a respeito do caso, também pressionando a Câmara Municipal de Curitiba a tomar uma atitude em relação ao vereador. O secretário de Justiça do Estado do Paraná também se manifestou, Nele Prevot, se manifestou sobre o caso. Então a gente precisa ter a dimensão do que foi, porque a pressão que hoje está sobre a Câmara de Curitiba é uma pressão incomum. Não é muito comum você ver ministros de Estado, secretários de Estado se posicionar, associações tão organizadas como associações da Igreja Católica, associações católicas pressionando a Câmara a tomar uma atitude em relação ao ato que não foi do vereador. Vamos deixar aqui bem claro. Haviam outros vereadores na manifestação. O vereador Renato Freitas foi o único vereador, o único representante institucional a adentrar a igreja, salvo algum engano, ele foi o único. Né? E só que aí é preciso ter a dimensão do seguinte, Ricardo. Um vereador, ele é pessoa pública e é como um policial militar. O policial militar está 24 horas por dia, 7 dias da semana, com a arma na cintura de ofício, entendeu? Ele, diante de qualquer ocorrência, ele tem que tomar atitude, chamar reforços, se tiver dentro das suas capacidades, intervir na situação. E o vereador, ele tem representação institucional, ele é parte da Câmara Municipal de Curitiba. E talvez o vereador não tenha tido essa noção de que, ao tomar essa atitude, ele envolveu a Câmara como um todo. Confesso que a repercussão dada por alguns veículos de imprensa extrapolam e exageram a pressão para cima do Renato. Né? Infelizmente, a repercussão que a grande imprensa deu para o fato suprimiu a legitimidade, suprimiu o recado da manifestação, infelizmente. Né? Hoje só se fala da Igreja do Rosário, não se fala da manifestação em si. Isso é muito triste, mas, né, a gente vê, por exemplo, é um vereador de primeiro mandato, é um vereador que tem um histórico de afrontar as instituições públicas, é um vereador de perfil ímpar, é um grande quadro político de Curitiba e do Paraná. É preciso deixar bem claro isso. O Renato, na minha avaliação, é um quadro político que tem futuro, mas justamente por exercer um mandato de confronto, denunciando as injustiças e as discriminações aqui na cidade de Curitiba, né, ele tem as instituições como podemos aí analisar, as instituições podem agir como uma corporação, com espírito de corpo, certo? A relação dele com a Guarda Municipal, a relação dele com as secretarias, a relação dele com a própria Câmara. Não é uma relação, digamos assim, não é uma relação corpórea, não é uma relação de corporativismo. Então isso pesa contra ele. Né? Eu acabei de dizer, por exemplo, que a nível municipal o partido pouco importa. No caso do vereador Sidney Toaldo, pouco importa pelo seguinte, tem que ver qual é a posição do vereador,
tem que ver as pautas que ele defende, o que ele defende. Isso vai influenciar isso provavelmente vai influenciar na maneira que ele vai tocar o processo. Mas quando eu digo isso, é ressalvado os grandes partidos brasileiros. Por exemplo, o PT é o PT em qualquer município, né? Quando a gente fala de partido político no Brasil, né, aquele entendimento que nós temos, ideal de um partido político, de organização social e política, é o Partido dos Trabalhadores. E, Ricardo, eu, sinceramente, eu vi alguns posicionamentos do partido sobre o caso, né, inclusive da liderança maior do partido sobre isso, e me deixou um pouco receoso. Eu não vi uma estratégia do PT a fim de blindar, a fim de proteger, a fim de orientar o Renato. Eu, infelizmente, na avaliação que eu tenho hoje, eu tenho que ele está meio solitário, ele está sozinho nessa luta de Davi contra Golias, que é o caso dele contra o processo que estão instaurando contra ele na Câmara Municipal. O PT, inclusive, ele lançou uma nota em que lamentou, entre aspas, a invasão da Igreja do Rosário no ato antirracismo. Por outro lado, você vê algumas lideranças locais assim do PT levantando a bandeira. Carol D'Artora, na Comissão dos Direitos Humanos, falou que há um certo exagero na repercussão do caso. A Ana Júlia, aquela mesmo, Ana Júlia Ribeiro, a menina do Ocupa Paraná, que ficou conhecida, e ela é a primeira suplente do cargo, caso o Renato Freitas seja cassado. Ela colocou um texto defendendo o Renato Freitas. Também houve defesa a professora Josete fazendo uma defesa do Renato Freitas. Então, os pares ali do partido, lideranças do partido local, assim, saíram em defesa. O partido não saiu tão em defesa assim. O que a gente tem que pensar aqui? Primeiro ponto, houve invasão na igreja, Gabriel? Esse é o primeiro ponto. Invasão é a palavra que se diz para esse ato dentro da igreja, que aconteceu dentro da igreja, que a gente já delimitou aqui que acabou a missa, o protesto estava fora, entraram. Não houve ninguém falando, não entre. Mas também isso também não quer dizer nada. Então, a invasão é a palavra que a gente se usa aqui? Ricardo, a palavra que a gente vai usar aqui pouco importa. É a palavra que está sendo usada e denunciada para o ato é invasão. É o que vai pegar. Então a gente tem que pensar na opinião pública. Para a opinião pública já é invasão. Ainda que o culto tenha sido terminado. E eu só poderia dizer se é invasão ou não se eu tivesse presente no ato. Eu não estava. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente precisa fazer um exercício aqui muito claro. Se fosse uma manifestação por Deus, pátria, família, né, organizada por diversos setores da direita, e após um culto religioso adentrasse um espaço litúrgico, um espaço religioso de candomblé, de umbanda, e fosse encabeçada por um vereador, nós pediríamos talvez a esquerda talvez fosse pedir a cassação desse vereador? Partimos do pressuposto que os templos religiosos, que os espaços religiosos são abertos ao público, né? Mas a gente precisa lembrar, e o Renato é formado em Direito, pode falar sobre isso muito melhor do que eu, que, se eu não me engano, nem oficial de justiça em estrito direito, em estrito exercício da sua profissão, adentra um templo religioso sem a permissão da liderança religiosa. Então, assim, a liberdade de culto, ela vai além do culto em si, ela engloba também o templo religioso, o espaço religioso. Então, estrategicamente falando para a esquerda, a ocupação, a invasão, não importa a palavra, para nós aqui, a grande imprensa já taxou, foi invasão. A opinião pública já foi por esse caminho. E isso me leva novamente a dizer que a esquerda tem uma margem muito pequena para errar. A esquerda, quando erra, a pancada vem muito forte. Tanto é que houve manifestações, acho que em todas as capitais do país, na maioria das grandes cidades, e só se fala do episódio da Igreja do Rosário. Infelizmente. Né? Eu falei da bandeira do partidão, né, sendo hasteada e levantada dentro da igreja. Eu não, sinceramente, aquilo ali é dar munição para a direita trabalhar isso até as eleições. Tudo bem que quem estava lá dentro, talvez a maioria não pense nas eleições, né? Talvez eles tenham coisas maiores para pensar, tipo revolução, né? Outras coisas, porque quem se filia ao Partido Comunista Brasileiro hoje deve estar pouco se importando com o processo eleitoral, deve estar muito preocupado com a revolução, né? Não sei qual companheiro do partidão hoje que vai trazer a revolução para nós, né? Porque como eles não devem pensar em eleição, eles não devem pensar nas consequências das atitudes políticas
que aquela bandeira no meio da igreja vai repercutir aí esse ano todo. Ricardo, novamente falar aqui que eu acho que o mais importante sobre esse tópico é o seguinte: eu só poderia dizer se foi invasão ou não se estivesse lá. Como eu não estava, não cabe a mim dizer. Porém, a guerra de narrativa, a opinião pública já tendeu para a invasão. Não tem o que faça. Não tem. Já era. É um assunto bem sério, mas eu tô rindo por dentro aqui, Gabriel. Quando eu vi a bandeira na foto, que tiraram uma foto atrás do Renato e pegando o ato ali dentro da igreja, que eu vi primeiro o vídeo interno da igreja, da própria igreja, vi a missa, vi o final da missa, vi o padre falando, estão fazendo um protesto aí, o que é esse protesto? Quando ele estava finalizando a missa, falando sobre o protesto. E quando eu vi a bandeira do PCB, eu até dei um zoom assim, puxei, não, PCB, isso daí deve ser uma montagem, estão fazendo uma montagem, uma fake news aí. Mas não era. Eu olhei em várias fotos do protesto, não era. É impressionante a munição que foi dada nesse caso mesmo, né? As bandeiras ali hasteadas. Teve bastante grito antirracismo também ali dentro da igreja. Então, os discursos embramaram porque houve munição, né? Houve bastante munição dada. Houve, Ricardo, houve. A gente precisa lembrar aqui o seguinte. Já falamos aqui um pouco do histórico do Renato, né, de ser um mandato de um parlamentar de denúncia, de apontar a discriminação por parte da máquina estatal, né, o racismo estrutural, a forma como a guarda municipal, né, age dentro do município, a própria polícia. A gente precisa lembrar o seguinte: a Câmara Municipal de Curitiba, até pouco tempo atrás, nos últimos anos, houve vários episódios aí de possíveis cassações, né? Crimes de rachadinha, entre outros, que o corporativismo da Câmara, o corporativismo ali da instituição, encobriu, certo? Aquela defesa entre pares. O corporativismo é um comportamento, é uma regra informal que tende aos companheiros da mesma instituição se protegerem. Só que esse corporativismo vai funcionar contra o Renato, porque ele não faz parte disso. Entendeu? Ele não faz parte disso. Só que não basta apenas o corporativismo da Câmara, a pressão do secretário do Estado da Justiça. Tipo assim, a pressão do governo federal e a pressão do governo do Estado sobre o caso. A pressão das organizações católicas sobre o caso. Então, assim, é uma situação muito delicada, né? O Renato aí eu acredito que o Renato tem poucas saídas políticas para o caso. É um episódio que ainda vai repercutir muito, e eu acho que, para interesse eleitoral da direita, é um caso que vai ser explorado à exaustão. Acredito que, se houver um processo de cassação, esse processo será arrastado, será prolongado, porque eu acho que a mesma estereotipia que foi usada para o impeachment da Dilma, dos que acusam golpe, deixar ela sangrar e deixar o governo sangrando. Eu acho que eles também deixarão, no processo de cassação do Renato, caso seja instaurado, caso tenha andamento, eu acho que eles vão deixar isso perdurar por mais algum tempo para poder explorar o caso. Então, assim, vai ser uma coisa... tende a ser uma coisa muito pesada que vem pela frente aí. Eu achei bem colocada a tua resposta sobre o que o povo comprou, porque eu faço uma crítica aqui à mídia paranaense, que vendeu uma fake news. Muitos canais de informação colocaram nas manchetes falando que entrou durante a missa, invadiu durante a missa. Manchetes chamativas que, na cara, uma pessoa que tem um pouco mais de cuidado olha e fala, deixa eu dar uma procurada. Um repórter que tem que ter a ética de procurar, vou dar uma procurada aqui, vou entrar aqui e dar uma procurada, vou ligar aqui pro padre. O próprio padre, falou numa entrevista à RPC que não quebraram nada, tal. Então já foi diminuindo, assim, aquela narrativa do terror que foi colocada. Mas foi uma narrativa que foi criada que durante a semana começou a sair matérias falando da ficha criminal, a possível ficha criminal do Renato Freitas. O que isso tem a ver com o caso? Foi uma narrativa de fake news criada pela imprensa. Eu achei impressionante isso. Primeiro, é o modus operandi da imprensa que está saindo do seu formato físico para um formato, para um mercado caça-clique. Invasão da clique, né?
ocupação ou adentraram a igreja após o fim do culto não dá clique. Então, primeiro ponto. É invasão da clique, a verdade não dá clique. Outra coisa, é isso que eu estou falando. O histórico do Renato de ser um parlamentar, de ser um cidadão atuante, que denuncia atos da administração pública, da postura da Polícia Militar, da Guarda Municipal, né? Não esqueço, acho que no ano anterior à eleição, aquela poesia, aquele poema no Pino que ele fez, um ato artístico, político que ele fez no Lago da Ordem ali, maravilhoso, brilhante aquilo ali. Eu não lembro o nome agora exato daquela intervenção artística, mas em que ele entregava poesias ou poemas ou frases assim num pino, e ele foi abordado pela polícia, pela guarda, não lembro agora, e deu repercussão, enfim, é o que eu estou falando. Eu acho que o retrospecto histórico, a famosa capivara, entendeu? A ficha do Renato, né? Que a gente pode discutir aqui ou não, até que ponto essa ficha ela constata a realidade ou não, né? Porque houve ali confrontos, houve ali situações em que claramente houve abuso por parte da Polícia Militar, houve abuso da Guarda Municipal, mas a ficha é uma só. Né? Eu acho que esse retrospecto contra as instituições, que faz com que ele seja um estranho no ninho político, vai pesar contra ele. Então, veja só, eu falei do peso que tem um secretário de Justiça do Estado, o ministro do Estado da Justiça, né, a própria Câmara Municipal, organizações religiosas. Olha o peso político, social, capital político e social envolvido na questão da cassação do Renato. É uma luta de Davi contra Golias, entendeu? E na minha avaliação, nós estamos à beira aí de mais uma injustiça. Nós estamos à beira da cassação do Renato, infelizmente. Né? É por isso que nós podemos avaliar aqui, mais para frente, quais são as possíveis saídas para ele, quais são as possíveis saídas políticas para esse caso. É importante notar também que o Renato obteve apoio de importantes lideranças. Né? O padre de São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, se não me engano, né, saiu em defesa dele e fez uma defesa brilhante do caso. A gente precisa lembrar aqui que mais importante do que a ocupação da igreja era o fato que estava sendo denunciado pela manifestação. Isso não pode ser deixado em segundo plano, embora já tenha sido pela narrativa criada. Só se fala nisso agora, infelizmente. Exatamente. A forma saiu em destaque no lugar do conteúdo, né? Exatamente. E, embora a gente possa avaliar aqui o que teve de positivo ou negativo no ato em si, na opção de ocupar a igreja, né, que na minha avaliação só houve aspectos negativos, não houve ganhos com a entrada do movimento na igreja, não houve, só perdas. Não houve um ganho, Ricardo, não houve um mísero ganho político ou social para a esquerda, ou para a manifestação, ou para a pauta, ao entrar na igreja. Então, às vezes, acho que nesse efeito manada, nesse efeito, né, que as manifestações têm isso, as pessoas se encorajam, é feito de multidão. Algumas pessoas, nesse calor, acabam não avaliando direito, né, possíveis perdas ou ganhos de certas atitudes. É muito comum isso. E também temos inconsequentes, né, porque pessoas que desprezam o processo eleitoral e estão à espera há mais de 100 anos pela Revolução Socialista no Brasil, são pessoas que não fazem cálculo eleitoral e talvez pouco se importe com a real causa da manifestação. Você citou aqui o padre Júlio Lancelotti, o principal nome dos direitos humanos dentro da Igreja Católica Brasileira hoje, acredito eu. Ele falou o seguinte, numa missa, abre aspas, quem profana a vida é quem mata os negros, os pobres, os povos indígenas. O santuário de Deus é o corpo, é a vida. O santuário de Deus não é o prédio. Saudação a todos que pisam em toda forma de opressão, que pisam em toda forma de maldade, de injustiça, para tirá-la do caminho, para que aqueles que destroem a vida mudem a forma de viver, mudem a forma de agir, para que todos sejamos irmãos uns dos outros e que ninguém oprima, que ninguém discrimine, fecha aspas. Júlio Lancelotti, acredito eu, digo novamente, o principal nome dos direitos humanos dentro da Igreja Católica. Isso foi o que ele disse durante uma missa no dia... Deixa eu puxar aqui o dia... não tem um dia. Mas foi na semana
que começou a pipocar as notícias sobre esse ato dentro da Igreja do Rosário. Foi um afago, né? Vindo de uma pessoa como o Júlio Lancelotti, um afago que, dentre tantas críticas, eu acho que ele ficou um pouco contente em escutar isso, né? As bordoadas que vieram foram muito fortes e as que ainda vão vir são mais fortes ainda, né? Então é importante se posicionar, é importante peticionar, é importante estar a par da situação e saber que, em se tratando da Câmara de Curitiba, houve outros casos, houve outros fatos em que o corporativismo imperou. O corporativismo imperou, né? Casos de rachadinha, entre outros casos, outros crimes, e outros atos puníveis de cassação que foram abrandados pelo corporativismo. E eu acho que nesse aspecto, nesse estado do processo, eu acho que todo o apoio é muito bem-vindo ao Renato, que ele precisa de muito apoio, muito amparo para aguentar o que está vindo por aí, porque esse processo de cassação tende a ser um processo muito longo, muito desgastante, né? E eu creio aí que se ele se mantiver na luta dentro da Câmara Municipal, dificilmente esse processo não vai ser tocado. Esse processo vai ser aberto, vai ser tocado, vai ser esse o caminho, infelizmente. Essa semana ele apresentou um atestado médico na Câmara, né? Vai faltar algumas sessões. E numa live ao canal Meteoro Brasil, ele falou, não entrou em detalhes, mas ele falou que vem sofrendo algumas ameaças e é trágico, né? A Carol D'Artora também, que estava no ato, não entrou na igreja, ela denunciou isso. Um absurdo. Sofrendo ameaças pelas redes sociais. Isso tem que ser investigado a fundo, chegar na autoria e fazer valer a lei, entendeu? E não obstante, 2 vereadores negros, 2 vereadores de esquerda, 2 vereadores do PT, um envolvido no ato da igreja e outra vereadora que estava presente no ato e fez a avaliação correta de que não era o melhor adentrar a igreja. Certo? A Carol D'Artora estava na manifestação e avaliou que não era o melhor adentrar a igreja. E vem sofrendo ameaças tanto quanto o Renato. Essas ameaças precisam ser averiguadas, levadas a sério, apuradas, identificando os autores e fazendo com que os autores respondam perante a lei. Exatamente. O vereador Renato Freitas, entre as coisas que aconteceram nesse meio tempo, ele foi denunciado pela Igreja Católica aqui do Paraná, pela Arquidiocese de Curitiba, no 3º Distrito Policial, no dia 10. A denúncia é uma denúncia sobre ofensa à liberdade de culto, Gabriel. Ofensa à liberdade de culto versus liberdade de manifestação. Ô, Ricardo, Nesse caso. Nesse ponto, a igreja está correndo atrás do que acredita ser certo. A igreja está certa. A igreja foi atrás de defender seus interesses. É aí que está o ponto limite. A igreja, por acaso, não poderia fazer o que está fazendo? A gente pode avaliar se é certo a atitude da igreja em relação ao que foi feito. Mas ela não poderia? Ela pode. Ela está defendendo o seu direito. Foi o que eu falei. Foi um erro de avaliação das pessoas que adentraram a igreja. Obviamente que isso teria consequências. Isso era óbvio. Agora, a gente não pode negar o fato de que a Igreja Católica tem o direito de correr atrás de fazer o que acha certo, o que acha justo. E esse direito da igreja não pode ser tolhido. Né? O ponto central da discussão deve ser o seguinte: a esquerda errou, pouco teve a ganhar com adentrando a igreja deve fazer o que bem entender para fazer o que é certo, para fazer o que é justo, correr atrás dos seus direitos, porque existe o direito de manifestação, existe o direito consagrado aos tempos religiosos, de manifestação de culto, enfim, cada um correndo atrás do seu direito. Agora, uma coisa é manifestação na rua, outra coisa é manifestação dentro de um templo religioso, entendeu? A igreja vai fazer o que achar que tem que fazer na defesa dos seus interesses, né? Eu acho que o ponto central aqui é o seguinte: é a cassação ou não do Renato diante de uma Câmara que houve sucessivos casos nos últimos anos aí, em que o corporativismo abraçou os envolvidos, e que creio eu que não será o caso aqui agora do Renato.
Exatamente. Temos que colocar aqui um adendo que em outubro do ano passado, o Renato Freitas sofreu um processo também ético-disciplinar, no qual foi acusado por vereadores da bancada evangélica de ter cometido ofensas discriminatórias, ofensas morais à dignidade e intolerância religiosa. Você acha que esse processo que ele sofreu, ético-disciplinar, se soma agora a esse protesto dentro da igreja que gerou um processo de cassação? Ricardo, legalmente, eu não sei se soma, acredito que não. Acredito que esse processo foi arquivado. Mas, politicamente, todos esses fatos, todos esses detalhes, tudo isso pesa contra ele no processo de cassação agora. Pesa politicamente, mas legalmente acho que isso não tem. Acho que isso não vai influir, não. Exatamente, politicamente que eu perguntei, eu que não soube formular bem a questão para você, mas fica aqui errado. Você consertou a minha pergunta, obrigado. Continuando aqui com o nosso papo aqui sobre esse caso da Igreja do Rosário, eu quero deixar uma. Para quem não sabe a história da Igreja do Rosário, Gabriel, eu quero deixar um pouquinho sobre a história da igreja. Se você me permite, meu caro. Pedacinho daí. A primeira igreja do Rosário foi construída por escravos e para os escravos, inaugurada em 1737 em estilo colonial aqui em Curitiba, naquele mesmo lugar. Era a terceira igreja de Curitiba, depois a matriz e da Igreja da Ordem. O nome original era Igreja de Nossa Senhora dos Pretos de São Benedito. Com a abolição da escravatura, a igreja perdeu a sua razão original de ser, né? Porque não existia um impedimento dos negros, teoricamente não existia um impedimento dos negros a entrar nas igrejas depois que foi abolida a escravatura. Serviu como matriz de 1875 a 1893 durante a construção da Catedral da Praça Tiradentes, aquela que todo mundo conhece, que fica ali onde o turista que vem para Curitiba pega o ônibus do turismo. A Praça Tiradentes, a Catedral de Tiradentes, que é a principal ali. A atual igreja, ela foi construída no mesmo lugar. Ela foi construída em 1946, o estilo barroco, no mesmo lugar da antiga, que foi demolida em 1931. Ela passou a ser gerida pelos beneditinos, se eu não me engano. Se eu estiver errado, vocês deixem no comentário aí no podcast e repassem a verdade para as pessoas, tá bom? Mas, se eu não me engano, agora ela é gerida pelos beneditinos. Ano de 1961, um ano ímpar aqui na história do nosso Curitiba, que é um ano em que, ao mesmo tempo que essa igreja aqui era demolida e depois reconstruída com outro ideal que não tem muito a ver mais com o que ela era antigamente, é um ano que o Edifício Garcês, um dos ícones aqui da arquitetura curitibana, tremulava uma bandeira nazista em homenagem ao nazismo na época, aqui em Curitiba. Então, para você ver o contexto também histórico naquele momento. Agora, todo mundo sabe o porquê que eles estavam manifestando ali na frente, Gabriel, porque isso também é um contexto que não foi dado pela mídia local e a mídia nacional comprou o que a gente escreveu aqui, né? Pouquíssimos lugares, acredito que só o Plural deu uma divulgada ali sobre o que de verdade significa a igreja aqui para a gente. Ela teve essa manifestação porque ela tem esse histórico, foi construída pelos homens pretos, os escravizados, para poder conseguirem adorar a Deus naquela época. Uma história tanto quanto pesada, né, Gabriel? Com certeza. Muito pesada. Bom, aí a gente precisa. Eu vou retomar o fato, né? Todo esse valor histórico, todo esse histórico pesa a favor da manifestação, né? Entretanto, tudo isso foi suplantado pela narrativa criada e vendida e comprada da invasão, né? Do templo religioso, enfim. É muito triste, porque toda essa história, todo esse discurso, ele foi suprimido. Entendeu? A própria manifestação foi suprimida pelo ato. Né? É sempre importante a gente retomar aqui o valor histórico, a verdade, né? Tudo tem um passado. Eu costumo brincar, né, que em relação ao futebol, o futebol não começou nos anos 90, né? O futebol começou no Brasil, né, há muito tempo. Embora alguns aí achem que começou nos anos 90, é a mesma coisa com a igreja.
Embora a Igreja do Rosário hoje tenha um perfil de pessoas que frequentam a igreja, frequentam as missas, completamente diferente daquele público, daquele povo que a ergueu, né? É importante retomar esse histórico que, infelizmente, ficou aí em terra arrasada em comparação à narrativa da invasão que foi vendida e foi comprada. Principalmente aí, vai ser muito explorada pela direita nesse ano eleitoral. Exatamente. Ó, Gabriel, se o histórico da igreja contava como um dos motivos para ser feito o protesto ali, é um ponto. Houve um grande nome da Igreja Católica dando um afago no Renato Freitas, fazendo um desagravo, meio que apoiando ele. Depois eles fizeram live junto. Então houve um apoio do grande nome dos direitos humanos da Igreja Católica, o padre Júlio Lancelotti, em favor ao protesto. Se teve tudo isso, do outro lado, o grande nome do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidenciável Lula, ele falou em uma entrevista que ele comprou também, né? Ele comprou a narrativa da invasão e ele falou que o Renato Freitas errou e precisa pedir desculpa, coisa que ele já fez, mas disse que não deve ser caçado. Análise sobre essa fala do Lula, Gabriel, sobre a entrevistinha do Lula que ele deu, e essa fala é a principal. Olha, Ricardo, o Lula não comprou narrativa nenhuma. O Lula falou diretamente com o eleitor mediano que ele precisa para se eleger. Tá? Claramente que, do ponto de vista eleitoral e político, para qualquer candidato, defender o Renato e o ato em si é perder voto. Então, o Lula, como um animal político, um ser político, né, podemos comparar aqui sem igual na atualidade, uma pessoa que tem uma capacidade analítica, uma capacidade de analisar o cenário muito superior aí, não é à toa que foi presidente por 8 anos aí, e figura como principal candidato à eleição desse ano para a presidência da República. O Lula fez a leitura e falou diretamente ao eleitor mediano brasileiro. Né? A invasão de templo religioso, a ocupação, manifestação política de direita, de esquerda, de centro, do que for, não é razoável que adentre templo político. Isso é condenável. Da mesma forma que ele faz ali o jogo de ficar no meio termo. Olha, não é legal o que fez, tem que pedir desculpas. Falou óbvio. Falou uma obviedade. O Lula, em relação ao fato, falou uma obviedade, falou o que o eleitor mediano espera de um presidenciável, mas ao mesmo tempo saiu em defesa de que não é para tanto, não é para caçar. Né? Ele fez ali também um meio de campo tentando limpar um pouco a situação do Renato. Eu conversei com alguns colegas, alguns amigos petistas, que obviamente esperavam uma postura mais enfática, uma postura um pouco mais de defesa do Lula em relação ao caso. Só que eu lembrei eles o seguinte, que o Lula não precisa de voto do petista. Né? O Lula precisa do voto do eleitor mediano, e é para esse eleitor que ele fala. Se o Lula começar a falar para o militante petista, nós estamos lascados. Se o Lula começar a voltar o discurso só para o militante petista, logo ele sai da casa dos 40% e volta para os 20%. Então, o Lula, como um animal político, um ser político tremendo, né? Sem dúvida nenhuma, um dos maiores políticos do nosso tempo, ele fez a leitura do fato e jogou a favor da sua candidatura, porque a gente não poderia esperar algo diferente do Lula, né? Do ponto de vista institucional, do ponto de vista do partido, a gente poderia esperar uma defesa um pouco mais enfática, um pouco mais direta do mandato do Renato. Mas ele falou como candidato. Enfim, eu acho que não poderíamos esperar outra postura de um candidato presidenciável que está fazendo de tudo aí para poder liquidar a fatura no primeiro turno. O Jair Bolsonaro também se manifestou, disse que vai pedir uma investigação séria sobre esse assunto. E eu queria te perguntar uma coisa simples e que a sua análise vai mostrar o quão... Você disse que não vai falar sobre futurologia, mas isso dá uma ideia do quão o mandato do Renato Freitas está ameaçado. Nesse caso, esquerda e direita rezam juntas, no caso da Igreja do Rosário, Gabriel? Não acredito que esquerda e direita rezam juntas, não. Os quadros, né, de esquerda e centro-esquerda ali saíram em defesa do Renato, lembraram os antecedentes da Câmara, de possíveis casos de cassação em que a Câmara foi corporativista. Isso não é negar o fato. A Câmara botou panos quentes.
Mas agora, Ricardo, para fechar o assunto em relação ao Renato, acho que é preciso dizer o seguinte. Eu não tenho vínculo político com o mandato dele, não o conheço pessoalmente, só conheço o mandato dele, o histórico dele enquanto cidadão que denuncia a postura da Polícia Militar, da Guarda Municipal, é uma pessoa que faz intervenção artística no Lago da Ordem, né? Um vereador, um parlamentar de perfil bem diferenciado. E isso me dá certa liberdade para dizer que, politicamente, para o Renato, enquanto quadro político, há dois caminhos apenas. Exatamente. Possíveis saídas para o Renato aí nesse caso. Ele está contra a parede. Possíveis saídas. Então, ele está contra a parede, e aí nós temos dois caminhos. O caminho que eu acredito ser o mais óbvio, que vai pelo perfil do Renato, pelo perfil da pessoa do Renato. De uma pessoa que chegou onde chegou denunciando o racismo estrutural, denunciando a discriminação, denunciando, né, o sistema, entre muitas aspas. Acredito que ele fique até o final no mandato, se defenda no processo de cassação, caso ele seja levado adiante, e que, infelizmente, se for levado ao plenário, vai ser cassado. Certo? Se esse caso do Renato for levado ao plenário, acredito que ele não contará com o apoio dos colegas, acredito que ele não contará com o apoio dos votos necessários para escapar da cassação. Se sair da comissão e for para o plenário, a cassação, para mim, a chance de cassar é 90%. Dificilmente ele escapa disso. Até porque, vou retomar aqui, a pressão sobre a Câmara Municipal, sobre o fato da manifestação na igreja, é muito grande. Governo de Estado, governo federal, né, ministro, secretário, presidente se manifestando, as organizações católicas da igreja, enfim, é Davi contra Golias. Né? Considerando o histórico do Renato, acredito que esse é o caminho mais provável. Por outro lado, né, um caminho improvável, mas que talvez fosse a melhor saída, na minha avaliação, e aí eu peço escusas, aí realmente a minha avaliação pessoal, enquanto analista político, é a seguinte. Mas aí depende também de um alinhamento, de um diálogo entre o Renato e o PT enquanto partido, enquanto instituição. Eu não sei até que ponto está a qualidade desse diálogo aí, do PT enquanto partido e o Renato enquanto parlamentar. Que uma saída se o regimento interno, a lei orgânica do município de Curitiba permitirem, o regimento interno da Câmara de Curitiba, se ele renunciar, em caso de renúncia, ele preservar os direitos políticos, acredito eu que deveria ficar até os 48 do segundo tempo, e quando ele tiver sacramentada a decisão, quando ele tiver a avaliação de que na Câmara, saindo da comissão, for para o plenário, ele será cassado, eu acho que uma saída para garantir os direitos políticos do Renato seria a renúncia. Só que a renúncia tem um peso, acredito eu, na minha avaliação, que a renúncia teria um peso pessoal para o Renato muito grande. E é um peso que eu não sei se ele estaria disposto a pagar, até porque é um preço alto. Porém, Ricardo, retomo aqui o seguinte ponto. O Renato Freitas é um parlamentar de muita qualidade, é um quadro político muito representativo. Volto a dizer, tem um capital político, ele consegue votos de um segmento do eleitorado que, acredito eu, que sem o Renato opte por não votar ou opte por votar nulo, enfim, lave as mãos da democracia, justamente por essa representação combativa, né, por esse histórico que ele tem de luta, mesmo sendo anterior ao mandato de vereador. Acredito que ele deveria se resguardar, né, e avaliando que a cassação é inevitável, renunciar, né, se a lei, se o regimento interno permitirem que o vereador, em caso de renúncia, nesse determinado caso, em caso de renúncia, ele possa preservar os direitos políticos, renunciar, sair em defesa, sair de cabeça erguida, peito aberto, preservando o capital político, fazendo já sua pré-campanha para deputado federal, deputado estadual, porque acredito eu que um quadro da envergadura do Renato, um quadro com a qualidade do Renato, com a combatividade do Renato, é um quadro muito bom para ser levado aos sacrifícios, para ser levado para um plenário da Câmara, para possível cassação. Acredito eu que se ele optar pela renúncia, é um preço pessoal muito grande, muito alto, e avaliar direitinho aí uma candidatura federal e estadual
acredito eu que ele tem condições, tem capital político para se eleger e conseguir manter aí a sua luta, a sua pauta, e acredito eu que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná teria muito a ganhar com o mandato do Renato lá. E por aqui acabamos a nossa análise sobre o ato na Igreja do Rosário que gerou toda essa polêmica, todo esse bafafá, muitas fake news, que lembra a Dilma também, gerou muita fake news. Daqui a pouco vai ter alguém falando, não vai ter golpe. Você vai ver, Gabriel Marcondes. Ricardo, tudo hoje, tudo, absolutamente tudo é combustível para fake news. A gente pode falar aqui, sei lá, sobre um caso qualquer, minúsculo, numa cidade do interior do Paraná, vai ter fake news sobre o caso, entendeu? O conceito de fake news é muito mais antigo do que a fake news em si, né? A política do Paraná é recheada de fake news. Quem não se lembra da eleição estadual de 1990 entre Roberto Requião, né, José Carlos Martinez, né? Então, tipo assim, a fake news na política existe muito antes do conceito. Então, tudo tem fake news, tudo vai ter, tudo, e não é de hoje. A fake news vem desde a época da Arca de Noé. Quando falou para fazer a arca, tinha gente, isso é só uma chuvinha, tá ok? Tá ficando por aqui. Gabriel, antes de terminar, dica cultural, Gabriel. Dica cultural. Ó, Gabriel, eu tenho uma dica cultural, enquanto isso você vai pensando na sua. A minha dica é o documentário Martin Luther King, Um Homem Marcado. A produção destaca entre seus episódios o processo de intimidação sofrido por Martin Luther King a cargo do FBI, da Polícia Federal Americana. E incluía escutas, cartas ameaçadoras enviadas pelo FBI ao nosso reverendo conhecido, daquele discurso conhecido no mundo inteiro, I have dream. Gostou do meu inglês? Isso é impecável. Tem depoimentos de historiadores, jornalistas, ativistas que complementam as imagens de arquivo. É um documentário muito legal. Para procurar, você colocar no Google aqui, tá bom? Eu encontrei no YouTube, mas você tem que colocar no Google, dar uma procurada. Você que está nos acompanhando aí, o documentário que eu acabei de indicar, o documentário Martin Luther King, Um Homem Marcado, é de 2018, tá bom? Agora a sua dica, Gabriel. Então, Ricardo, eu acho que eu vou aproveitar o tema e vou fazer uma dica um pouco diferente. Eu sou aficionado por figuras históricas, né? E há uma série dos anos 80 que foi filmada e foi tocada por atores negros na etnia Zulu, na África do Sul, e foi produzida por alguma empresa britânica na época, porque a África do Sul vivia o regime do apartheid, e eles foram impedidos de fazer essa série na própria África do Sul. Porque essa série retrata a figura do Shaka Zulu. Para quem não sabe, Shaka Zulu foi um conquistador, foi uma liderança, um rei responsável pela reunificação. Ele reuniu várias tribos da etnia Zulu, né? E foi a principal ameaça à colonização inglesa ali da África do Sul. Uma figura ímpar, né? O eurocentrismo da historiografia o chama de o Napoleão africano, né? Mas pesquisem a respeito. Essa série ela estava disponível na Netflix até uns meses atrás, agora você encontra ela no YouTube. E a história dela é muito boa, porque ela foi gravada em pleno apartheid, somente por atores negros, né? Fazendo ali os nativos. É uma série que, em se tratando dos anos 80, em se tratando da época, é uma série que não incorre muito, é uma série que se preserva um pouco do que pode se esperar de uma produção da época, né? Inclusive, o Christopher Lee, um grande ator britânico, ele foi um dos que apoiaram a produção, participaram enquanto ator, porque essa produção precisou de diversos apoios para sair, e saiu uma excelente série, certo? Datada, estamos falando dos anos 80, né? Mas é uma série que é muito importante para a África do Sul,
Eu não me lembro agora o ator que faz o Shaka Zulu, mas é uma brilhante atuação e eu recomendo demais. Chama-se Shaka Zulu. E quem quiser saber mais sobre o Shaka Zulu também tem uma série na Netflix que fala Shaka Zulu, a Cidadela. Se eu não me engano, ela tem legenda em português, que é outra minissérie com os mesmos atores, só que outra produção um pouco mais recente, acho que dos anos 90, dos anos 2000, que também fala sobre essa importante figura sul-africana. A etnia Zulu, né? Porque na época não tinha esses países, enfim. Eu acho que a cidade dele ficava ali no norte da África do Sul, aquela região, fala sobre a fundação da cidade de Porto Príncipe, que depois se tornou Durban. Enfim, é uma série que vale muito a pena ser assistida. Para quem gosta de figuras históricas, para quem gosta de história e da temática de guerra, porque ele revolucionou a guerra na região, entendeu? Vale muito a pena assistir. Shaka Zulu. Aí você falou Chaka, o pessoal já começou a pensar, olha, Pantera Negra, é um nome comum ali, né? Então, eu pesquisei a respeito, eu não encontrei nenhuma referência, mas na minha avaliação, o Pantera Negra do Chadwick Boseman, ele faz política muito bem, mas ele aquela figura política do Congo, você pode pesquisar aí, aquela figura política do Congo muito influente que foi assassinada. Eu costumo dizer que ele faz, nos filmes da Marvel, ele faz política como essa figura e luta como o Shaka Zulu. Então, na minha concepção, a construção do personagem Pantera Negra, ela envolve dois aspectos: o aspecto político de chefe de Estado e o aspecto guerreiro. E, para mim, ele é a junção perfeita entre esses dois, entre esse estadista congolês, se não me engano, e o guerreiro Shaka Zulu. Muito bom, fica a dica aí do Gabriel Marcondes neste Entre Fatos, especial sobre o caso do ato lá na Igreja do Rosário. Gabriel Marcondes, vou ficando por aqui, né? Agradecemos a todo mundo aí que acompanhou a gente até agora. Sigam o nosso podcast, que agora é só formato podcast. Sigam as redes sociais do Diário de Curitiba. Siga Gabriel Marcondes, que ele coloca ali uns stories, todo blogueirinho, fazendo algumas análises também. Siga todo mundo. Siga-me também. Sigam-me também, né, Gabriel? Sigam todos nós nas redes sociais. @Gabriel Marcondes? Como que é? Eu nem lembro, Ricardo, eu não ligo para rede social, @gabriel.marcondes, sei lá. Segue o Diário de Curitiba, que de lá você me acha, né? Eu só quero agradecer a quem nos ouviu aí, quem nos acompanhou, né? E retomando aqui uma fala do meu antigo diretor de teatro, aos que gostaram, recomende aos amigos, aos que não gostaram, recomende aos inimigos. O importante é recomendar o nosso podcast aí e fortalecer o nosso rolê. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Diário de Curitiba, jornalismo independente, ético, plural e democrático. Até a próxima.